Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos têm essa paz na sua vida, diga glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite, diga glória. Mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade para estarmos reunidos na sua presença. E nós temos a convicção de que sairemos daqui mais uma vez abençoados pela sua graça e pela sua magnífica presença neste lugar. Amém? Eu queria, sem delongas, que você pegasse a Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos continuar o nosso raciocínio. Estamos ainda no livro de Atos, capítulo 2. Por favor, encontre Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo de número 2. Aleluia. Você vai procurando e glorificando ao Senhor. Atos, capítulo de número 2, para a nossa reflexão desse dia. Atos, capítulo 2, se pudermos ler, você diz amém. Encontre o verso 3. Vamos ler juntos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Vamos ler de novo. 1, 2 e 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você diz amém. Por favor, curve a sua cabeça por um instante, por gentileza. Deus fala conosco através da sua palavra, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar em nossos corações. Nada somos, nada podemos, e nós precisamos da grande ajuda do Senhor para falar conosco. Venha nos fazermos entender, compreender e ir à prática da sua palavra. Senhor, nos ajuda por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. Senhor, nós dependemos do Senhor para viver, dependemos para andar, dependemos para louvar, dependemos para te adorar. Sem ti nada nós somos, porque está escrito na sua palavra que sem mim nada podeis fazer. Pai, antes que nós ministramos, pedimos primeiramente que o Senhor perdoa a multidão dos nossos pecados, porque sabemos que não há nenhum avivamento sem antes houver arrependimento de pecado. Nós estamos rendidos a Ti
E se pecamos contra ti de alguma forma hoje, nesse dia, perdoa-nos e leva-nos a viver o verdadeiro e genuíno avivamento nesse tempo, nesta hora e neste momento. Fala conosco, fala com aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, que o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Se assenta, por gentileza, mantenha a Bíblia aberta. Eu queria um pouco da atenção da igreja para a gente compreendermos e entendermos o propósito de Deus pelo qual nós estamos aqui. O grande avivalista Andrew Henry, certa feita ele pregava para uma grande multidão. E para espanto dos presentes naquele dia, ele chama dois pastores, um batista e o outro presbiteriano. E ele faz uma pergunta para os dois pastores naquele dia. Ele pergunta: qual de vocês usa mais água para o batismo? Antes que o constrangimento se instalasse, ele disse: não importa a quantidade de água que vocês usam para o batismo, porque a água só lava o interior. É preciso receber o batismo com fogo, porque o fogo queima, o fogo purifica o interior. E quando nós olhamos terminadas estas palavras do evangelista ou do pastor, ele volta para a multidão que estava surpresa e ele disse: vocês precisam ser batizados com o fogo do Espírito Santo. E na verdade Deus sempre se revelou através do fogo ao seu povo. Deus sela uma aliança com Abraão por meio do fogo. Deus se revelou a Moisés através do fogo. Deus conduziu o seu povo pelo deserto por meio de uma coluna de fogo. Deus disse para Moisés, quando Moisés consagra o tabernáculo, Deus disse que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. E quando Moisés consagra o tabernáculo de Deus, Deus se manifestou, Deus respondeu Moisés com fogo. Elias, quando Elias ora no Carmelo, diante do sacrifício dos profetas de Baal, Deus responde Elias por meio do fogo. Deus é uma coluna de fogo no meio do seu povo, ou ao redor do seu povo. Deus é fogo. O trono de Deus é fogo. A sua palavra é fogo. Ele é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus ainda batiza com fogo. O Espírito Santo, ele desce na igreja primitiva, ou ele desceu sobre a igreja primitiva, ou sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, como labaredas de fogo, ou como línguas de fogo. Nós precisamos também desse avivamento de fogo.
A igreja precisa, apesar de muitos de nós, nesse tempo, falarmos de avivamento, pregamos sobre avivamento, muitas das vezes sem ter o avivamento do fogo do Espírito. Jesus, ele nos prometeu uma vida abundante. Deus promete-nos a sua suprema grandeza do seu poder. A Bíblia, ela fala que nós devemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Nós devemos receber, porque Paulo, em Efésios capítulo 5, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, ele diz em Gálatas, ele diz: andai em espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. João escreve dizendo que nós temos o testemunho de Jesus Cristo, e tendo o testemunho de Jesus Cristo, a verdade de Cristo está em nós, o Espírito de Cristo está em nós. E tendo a verdade, tendo o Espírito, ele disse ainda que nós testemunhamos de Jesus Cristo por termos a sua verdade, por andar como ele andou, por falar o que ele falou. Ele disse que aí nós temos comunhão uns com os outros. Não existe comunhão fora de Cristo. Não existe uma igreja que tenha comunhão se ela não viver a plenitude de Cristo. O salmista escreve dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade é que Deus ou Cristo, a Bíblia, nos ordena e nos fala que nós devemos ser tomados de toda a plenitude. Percebe que não é da metade da plenitude, é de toda a plenitude de Deus. Não é só receber uma faísca, uma fagulha, um pouquinho de Deus, é receber o tudo de Deus, é receber a plenitude de Deus, é ser cheio até que não haja mais espaço. O que ele está dizendo, que eu deva ser cheio do seu Espírito até que não tenha mais espaço para mais nada. Então, não dá para ser só pelo meio ou só ter um pouquinho da unção. Ele está dizendo: eu tenho que ser cheio até que não caiba mais nada em mim. E se eu não cabe, então ele está dizendo: a plenitude não é apenas ser cheio, é derramar. A plenitude não é só ser cheio, é transbordar pelas beiradas. E as pessoas veem, não está cheio, o vaso está transbordando, está derramando. Nós temos que ser cheios de toda a plenitude do poder de Deus. Não basta falar do poder, precisamos sermos possuídos deste poder. O reino de Deus, Paulo disse que ele não consiste em palavra, mas em poder. Paulo diz que a mensagem da cruz, para os que perecem, ela é loucura, mas para nós que cremos em Cristo, que temos Cristo, que vivemos por Cristo, a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. E se esta mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus, a mensagem da cruz, esta mensagem é a verdadeira mensagem que traz a operação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E nós precisamos ser possuídos por esse poder.
poder. Não é possuído pela pombagira. Não é possuído pelo pecado. É pelo poder do Evangelho. O Evangelho não é aquele Evangelho, o Evangelho fajuto, barato, da hipergraça. O Evangelho é aquele que me confronta. O Evangelho de poder é aquele que me leva a reconhecer os meus atos pecaminosos e me faz arrepender dos meus atos. Esse é o Evangelho de poder. Não é um evangelho barato de prateleira de supermercado. Não é um evangelho barato que eu venho para a igreja, vem como você está e permanece. Esse não é. Eu preciso, ou nós precisamos, ser possuídos pelo poder, porque está escrito. Jesus disse: eis que eu vos dou poder. Ele não diz: eis que vos dou cura. Ele não diz: eis que vos dou porta aberta. Eis que vos dou a bênção. Ele está dizendo: eis que vos dou poder. Ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de soberba, revestido de arrogância, de prepotência. Não. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele promete a sua plenitude sobre nós. Em João 14 ele diz que ele iria para o Pai, mas ele mandaria o outro Consolador para que ele ficasse conosco pelos séculos dos séculos. O reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O Espírito que nós recebemos é o Espírito Santo de poder. Ele nos dá poder para vencer o pecado. Ele nos dá poder para vencer a rejeição, a humilhação, a tristeza, a angústia, o pecado. Ele nos dá poder para vencer os dias maus, os dias de luto, os dias de sequidão, o dia que o céu está de bronze, o dia que tem gente que não vai com você. O Espírito Santo é o Espírito que nós recebemos, que nos dá poder para vencer. Ele é o Espírito de poder. Ele é o Espírito que opera na criação. Ele é o Espírito que opera na pregação. Ele é o Espírito que opera na reencarnação do Verbo. Ele é o Espírito que inspira a sua palavra e é o Espírito que é dado e derramado sobre a igreja e na igreja. É o Espírito que opera em tudo e em todos. Eu sei que sempre há diversidade de dons, mas o Espírito da palavra é o mesmo do Espírito da língua. Mesmo Espírito da palavra, da língua, é o Espírito que abre visão. O mesmo Espírito da palavra, da visão, e da língua é o mesmo Espírito que discerne os espíritos. O mesmo Espírito que inspira a palavra. Paulo diz que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. A igreja recebe, a igreja entende, e a igreja pode levantar a mão para glorificar esse Espírito que opera na sua igreja. Levante essa mão, por gentileza, e abre a sua boca e dá um grito de glória para exaltar o Espírito que ainda inspira a sua palavra. Seja possuído pelo poder do Espírito.
sejam possuídos pelo poder do Espírito. Deixe esse Espírito te encher. Deixe esse Espírito assoprar na tua alma. Deixe esse Espírito te renovar nesta noite. Não basta pregar sobre o Espírito, é necessário ter o Espírito. O Espírito que recebemos é o Espírito de poder. O mesmo Espírito que encheu os 70 quando Moisés impôs as mãos, é o Espírito que opera sobre os 70 que foram enviados por Cristo. O mesmo Espírito que usou os 70 no deserto é o mesmo Espírito que usou dois, Caleb e Josué, para visitar a terra prometida. O mesmo Espírito que usou os 70 discípulos e os 70 anciões no deserto. O mesmo Espírito que usou dois, Caleb e Josué, para animar o povo, é o mesmo Espírito que usou Elias, que usou Eliseu, que levantou Jacó, que levantou Abraão, que levantou Isaac. O mesmo Espírito que operou lá no passado, opera hoje. Pastor, mas se não tem 300, se não tem 70, se não tem dois, Deus vai usar um que tiver disponível. Deus vai levantar quem quiser ser cheio. Deus vai levantar quem tiver disponibilidade para ser cheio da sua graça. Tem alguém aqui disponível? Tem alguém disponível nesta noite? O Espírito ainda opera nesse lugar. Se não tem aqui, tem em casa. Mas o Espírito vai levantar quem Ele quer. Deus vai confundir os grandes, vai levantar pequeno. Deus vai levantar quem a circunstância diz que não dá, é improvável, mas o Espírito é especialista em levantar quem é improvável. Deus vai te levantar. Você pode ser improvável, mas o céu já está dizendo: é ele, é ela, é ele, é ela. É improvável para a terra, mas o céu está investindo na sua alma. Recebe esse Espírito. Recebe esse Espírito. Alamancho comandaka xandaraia. Alamando quebidara candoreme candaraia. Uramanda canto coma nara sebe dara caia. Alabanda canto rimicanda lama xéria. Em nome de Jesus, há uma presença liberada dentro dessa casa. Oh glória! Oh Espírito, começa a soprar. Espírito, Espírito, Espírito. Aonde houver alguém necessitado, começa a soprar nesta casa. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. E nesses últimos tempos, o Espírito ainda opera. Nesses últimos tempos, Deus está procurando alguém para receber o seu Espírito Santo de poder. Deus está procurando gente disponível. Gente que não está preocupado se vai agradar ou não. Deus está preocupado com uma geração que não fica olhando pelo que os outros estão dizendo. Deus está procurando uma geração que deseja mais dele. Deus está procurando uma geração
que quer mais dele, que busca mais dele, que ora mais, uma geração que deseja. Deus está procurando uma geração de Elias, Deus está procurando uma geração de Zacarias, Deus está procurando uma geração de Amós, Deus está, meu Deus, procurando uma geração de Sofonias, Deus está procurando uma geração de Ageu, Deus está procurando uma geração de Daniel, Deus está procurando uma geração de Ana, uma geração de Esther, Deus está procurando uma geração de Balaque, que não teme o adversário, mas ainda crê em palavra profética. Meu Deus, deixa eu ver se Deus acha nesta noite esta geração para enchê-la da sua graça. Olha para mim, fique ligado. Nós estamos falando sobre os sinais de um genuíno avivamento. Na primeira semana deste mês, nós falamos sobre o sinal do genuíno avivamento do céu ou da terra. Na segunda semana nós falamos sobre avivamento, ou de um avivamento, de uma experiência real com Deus. Hoje nós vamos falar sobre avivamento de uma experiência comunitária. O terceiro sinal, ou a terceira característica de um genuíno avivamento, é que ele é uma experiência do corpo, ou uma experiência comunitária. Atos capítulo de número 2, verso de número 3. A palavra de Deus diz que as línguas que foram repartidas, que pousaram sobre cada um deles, eram línguas de fogo. Foram repartidas sobre o corpo, sobre cada um deles. Ou seja, esta expressão, cada um, é todos nós. Dizemos muitas coisas sobre a vontade de Deus. E na verdade, quando a Bíblia está dizendo que as línguas pousaram sobre cada um deles, o verso 4 diz que todos foram cheios. Percebe que não foi só um que foi cheio, todos foram cheios. E isso é de se preocupar, porque todos nós dizemos muitas coisas sobre a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou buscando a vontade de Deus. Deus não quer passar apenas através de algumas pessoas individuais. Deus não é individualista. É só eu que vou ser cheio. Percebe que os 120 que ficaram foram todos cheios. As quase 3.000 almas que aceitaram após esse derramamento do Espírito foram cheios do Espírito Santo. Percebe que não foi só os 12 líderes da igreja que foram cheios. Percebe que não foi somente os 7 diáconos de Atos capítulo 6 que foram cheios. Todos eram cheios do Espírito Santo e todos tinham tudo em comum. Porque todos tinham a mesma coisa. Todos haviam sido cheios do Espírito. Deus quer encher o seu corpo.
Ele quer usar toda a igreja. Não é só o pastor, não é só o líder da igreja, não é só o presbítero da igreja, não é só o cooperador da igreja. Deus quer usar o membro, Deus quer usar a criança, Deus quer usar o jovem. Deus quer encher a sua igreja, o corpo da sua igreja. Todos nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Não há lugar para estrelas na igreja. Na igreja não pode ter estrela, gente. Tem gente achando que é a estrela da igreja. Mas na igreja não tem estrela. A única estrela que brilha aqui, ela se chama estrela de Davi. É só Jesus que brilha, o sol da justiça que brilha, nada mais. Cantor não brilha, pregador não brilha, grupo de louvor não brilha. Quem brilha é a presença dele na casa. A única estrela que brilha aqui não é você e não é eu. A única estrela, a única luz que brilha no ambiente é a luz da justiça de Deus. É só Ele que pode brilhar. Eu sei que a gente está vivendo um tempo das estrelas gospel, dos pregadores que brilham, quebrou tudo. Você viu? Fulano pregou, quebrou tudo, quebrou mesmo. Você viu? Fulano cantor, quebrou tudo, quebrou mesmo. E a gente dá todo o ibope para o cantor e o pregador. Mas não esquecendo que quem usa é Ele, quem derrama a unção é Ele. Porque está escrito: sem mim nada podeis fazer. Se eu canto, é porque Ele me usa para cantar. Se eu prego porque Ele me usa para pregar. Se eu oro e Deus cura, não é porque eu sou bom e porque eu oro demais, não é porque eu sou bom, é porque é Ele que faz, independente do vaso. O vaso não é nada sem a unção dentro dele. Paulo disse que nós só somos vasos e cuja excelência do poder está dentro de nós. Qual é a excelência? O poder do Espírito Santo que foi nos dado. Paulo disse: vós sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus. Se eu canto, quem me usa para cantar, quem inspira o meu louvor, é Deus. Apesar de você falar que unção, talvez eu nem tenha unção, mas o Espírito Santo, que trabalha no meio da igreja para falar com alguém que está sofrendo, Ele vai usar a minha boca. E não precisa eu ser santo, e não precisa eu estar em santidade a vida em dias com Deus, porque até o ímpio canta para Deus e Deus opera por meio do ímpio. Para falar a verdade, Deus, para falar com o homem, usou até a jumenta. Quem dirá uma pessoa? Se Deus usou uma jumenta para falar com o jumento do Balaão, que não ouvia mais a voz de Deus, quem dirá Deus não vai falar com alguém através de alguém que está vivendo em pecado? Se não tem gente para ser usada e ouvir a voz de Deus, Deus usa o jumento. Só que eu me perdoe pela a minha franqueza, talvez. A minha geração não será a geração que vai precisar Deus usar o jumento. Vou repetir de novo. Eu acho que se eu tivesse falado que Deus vai levantar o jumento, você tinha dado glória. A minha geração não será a geração que Deus vai ter que levantar o jumento para falar com ele, para mudar de rota.
A minha geração é uma geração escolhida por Deus, levantada por Deus. A minha geração é uma geração que ouve a voz de Deus. A minha geração é uma geração que ainda tem acesso na presença de Deus para ouvir a sua voz. Deus não precisa de estrelas gospel. Deus não precisa de estrelismo, extremismo dentro da sua igreja. E sabe, essa é uma tentação de muita gente. O que os crentes esperam nesse tempo, não raramente um derramamento do Espírito no modelo do Novo Testamento. O que eles esperam é um modelo de um acontecimento ou de um avivamento, de repente de Deus para levantar um Moisés ou um Josué que conduza o seu povo à terra prometida. Porque o povo quer isso hoje. Eu quero para a terra prometida. Quero enriquecer, terra que mana leite e mel. Eles querem um profeta que seja cheio do Espírito Santo para conduzi-lo até a terra prometida. Só que esse não é o modelo de avivamento. Esse não são todos cheios do Espírito. E a promessa de Atos 2 é: todos foram cheios do Espírito. Deus não quer apenas que os líderes sejam cheios do seu Espírito. Deus quer que o membro seja cheio do Espírito. Deus quer que a regente seja cheia do Espírito. Deus quer que as irmãs componentes sejam cheios do Espírito. Deus não quer só o conselheiro do expansão cheio do Espírito. Deus quer os componentes, os liderados cheios do Espírito. Deus não quer só o pastor da igreja cheio do Espírito. Deus quer o presbítero, Deus quer o obreiro, Deus quer o membro, Deus quer o jovem, Deus quer a criança. Deus quer que todos sejam cheios do seu Espírito. Tem alguém cheio do Espírito aqui hoje para levantar essa mão e dar um grito de glória? E para o povo, esses líderes devem ser ungidos. Eles devem ser santos. E nós não precisa não. Nós só vamos seguir o que ele falar, a gente faz. Nós vamos atrás e recebe as bênçãos. E ai desse Moisés e desse Josué. Se Josué não abre o Jordão, não é homem de Deus. Se Moisés não abre o Mar Vermelho, não é homem de Deus. Então, se não abre, a gente apedreja. Se não me enquadra no meu ponto de vista, eu levanto o calcanhar contra. Sem dúvida, Deus pode levantar o Moisés. Assim pode, porque ele é Deus. Mas isso não é avivamento. Isso não cumpre o propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus é a igreja, o corpo. O avivamento de Deus, ele é pessoal, individual. Ele é possível e é desejável. Vou repetir. O avivamento de Deus é pessoal. O avivamento de Deus é individual. O avivamento de Deus é possível. E o avivamento de Deus é desejável. Mas não é o que aconteceu em Atos 2. O avivamento da igreja não é um punhado de líderes ungidos e um monte de seguidor. Quem tem muito seguidor é seita.
Esse não é o padrão de Deus. O líder ser cheio e a igreja vazia. Não, esse não é o padrão de Deus. E talvez alguém esteja aqui hoje falando, pastor, se isso não é o padrão de Deus, qual é o padrão de Deus? Eu te respondo. Joel capítulo de número 2, verso de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esse é o padrão de Deus. Não é só o líder, não é só o cabeça ser cheio. O jovem é cheio, os velhos é cheio, o líder é cheio, as meninas é cheio, os velhinhos cabeça branca é cheio, e o jovem tem visões. O avivamento bíblico da igreja é um corpo de pessoas cheios do Espírito Santo. Vou repetir de novo o que você não entendeu. O avivamento bíblico da igreja é um corpo de pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Cheias. É o corpo. Não é o membro, é o corpo cheio. E quando esse corpo se separa, continua cheio, porque se encheram juntos. E quando se separaram, cada um foi para sua casa, continua cheio. Quando chega junto de novo, continua cheio. Porque o corpo que é a igreja foram cheios, 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 cheios. Quando Deus manda Ezequiel profetizar no vale, o vale, cada osso estava para lá, longe um do seu corpo. Mas a palavra é ossos secos, ouve a palavra. O osso ouviu a palavra e juntou cada osso no seu osso. E juntos, Deus disse, agora profetiza o Espírito. Você está aí? Profetiza o Espírito. Porque o Espírito só pode ser profetizado se estiver junto. Porque é Ele que dá a liga. Eu não vou com essa cara, mas quando o Espírito vem, tem que ir com a minha cara. Porque é o Espírito que dá liga. Ai, eu não perdoo, mas quando o Espírito vem, perdoa. Porque é o Espírito que dá liga. Eu não vou com a cara desse pregador, mas quando o Espírito vem, tem que ir com a cara do pregador. Ai, eu não gosto dessa mensagem, mas quando o Espírito vem, tem que gostar da mensagem. Porque é o Espírito que dá liga. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito e assopra sobre esse vale. Me ajuda a pregar, até agora eu não pedi. Eu sei que não é pecado fazer isso. Pegue na mão de alguém e fala, o Espírito vai dar liga hoje. O Espírito vai juntar o que está separado. Alamando candalama xandaraia. Alamando quebindara candarabia candarai. O Espírito vai trazer de volta o que está longe, para trazer para perto. Assopra sobre esse vale. E cada osso ajuntou os seus ossos. E cada osso ajuntou o seu osso. Quando o Espírito é profetizado, o que está longe vem para perto. Aquele que não ama começa a amar. Aquele que não gosta da comunhão começa a gostar. O avivamento traz o corpo para o membro, para o corpo.
O avivamento traz um membro para o corpo. Não vou mais na igreja, mas o avivamento traz um membro para a igreja. E escuta o que eu vou dizer: é chegado o tempo de quem se afastou vai voltar a sentar neste lugar de volta. Vai chegar o tempo da irmã que sentava do seu lado, que saiu, vai voltar, porque o avivamento traz quem saiu de volta. Oh, glória! O avivamento traz de volta aqueles que caíram e coloca-o de pé como um exército extremo e numeroso. O avivamento bíblico da igreja é um corpo de pessoas cheios do Espírito Santo, não um pouco, mas cada crente cheio do Espírito Santo, fortalecido, é ungido com o Espírito Santo. Não é apenas um Moisés que fala com Deus, que anda com Deus, enquanto outros assistem da porta da tenda. Cada crente cheio fala com Deus, recebe de Deus, é cheio de Deus, recebe a glória de Deus. Deixa eu ver se tem cada crente cheio de Deus. Eu quero declarar nesta noite, aonde tem uma mão levantada, que Deus vai voltar a revelar para a tua vida. Começa a receber algo novo de Deus. Começa a receber algo extraordinário. E lhe apareceram línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E 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 pousaram sobre cada um deles. O Espírito de Deus repousa nesse ambiente agora. Aonde houver uma pessoa ligada nesse culto, Jesus, eu te peço um sinal vivo e genuíno do céu agora. Eu te peço, eu sei que não tenho direito de te pedir nada, mas aonde houver uma pessoa necessitada, aonde houver uma pessoa que clama por isso, começa a descer na vida dela, Jesus. Começa a arrancar, meu Deus, tudo aquilo que impede esse avivamento chegar. Começa a pousar nesta casa. Começa a trazer um coral de línguas estranhas. Começa a trazer um avivamento de fogo. Batismo com fogo para esta casa. Que esta geração seja uma geração batizada com fogo do teu avivamento. Sintam. Deixe o Espírito te encher. É segunda-feira de você sair daqui cheio. Eu sei que você passa a prova, mas que recebe de Deus agora. Só assim você vencerá. Deus não está atrás de um Moisés que é cheio e outros o acompanham na companhia de discípulos vazios, pessoas que assistem enquanto Deus fala com Moisés. Deus quer uma companhia de discípulos cheios do seu Espírito Santo. Deus quer uma companhia de uns discípulos que são cheios do Espírito Santo. Deus quer líderes cheios do Espírito Santo.
Deus quer presbítero cheio do Espírito Santo. Deus quer diáconos cheios do Espírito Santo. Deus quer jovem, criança, velhos cheios do Espírito Santo. Deus quer liderados cheios. Você precisa do avivamento de Deus. Nós precisamos do avivamento para agora. Quantos desejam um avivamento de Deus? A gente já vai terminar. Levanta a mão e dê um grito de glória para os céus nessa noite. Olha para mim. Quando você se torna um graveto a queimar, quando você se torna um graveto seco a queimar ou a pegar fogo, até a lenha verde queima. Quando você se torna um graveto seco a pegar fogo, até a lenha verde começa a arder no fogo. O que espalha as chamas do fogo do avivamento é o vento do Espírito. Aonde o vento do Espírito passa, aonde há pelo menos uma faísca de fogo, aonde o vento do Espírito passa, ele começa a reacender as chamas. E quando a chama é acesa, quem está perto começa a queimar, quem está apagado começa a acender. Quero declarar nesta noite que quem está apagado vai voltar a se acender, porque há uma brasa desse altar que espalha para esta igreja. Alamaia canda lama xanda. As lenhas verdes vai começar a queimar. Alamanjo candalama yassé. Urabanda canto, quebebebe, andara saio. Calabria canta, lábria queda. Agora recebe essa brasa que sai do altar e deixa esse fogo pegar. Seja uma lenha, pega fogo você, queima você, arde você. Eu sei que a gente joga a culpa nos outros. Igreja fria, pregador frio, porque você não é quente. Ah, mas esse pregador está tão gelado. É porque você também está gelado. E você joga a culpa no pregador. O problema não é a mensagem, o problema não é o pregador. O problema é que a tua vida já está apagada, já faz tempo. E o pregador assopra a palavra, prega a palavra, lança a palavra e nada acontece. Mas eu declaro uma brasa viva que desce do céu agora, está sendo esparramada nessa casa. Alamaia candalaba xandaraia. Urabacalaba chorabacanda labacalabarraia. Agora. Deixa essa chama pegar. Deixa essa brasa pegar. Deixa pegar. Já está pegando lá, ó. Já está pegando aqui, ó. Deixa essa brasa pegar. Anda na brasa, pisa na brasa, vive na brasa. Recebe essa brasa, recebe. Quando você se torna um graveto seco a pegar fogo, até a lenha verde começa a queimar. O que espalha chamas do fogo do avivamento é o vento do Espírito Santo. O vento e o fogo são símbolos do Espírito Santo. O vento e o fogo se uniram em Atos 2 no Pentecoste. Aquele fogo do avivamento se alastrou de maneira poderosa que o mundo foi incendiado pelo Pentecoste. Um crente incendiado incendeia outro crente.
Um crente incendiado incendeia outro crente. Um crente incendiado incendeia outro crente. Eu sei que a gente fica incomodado com um crente que vem para a igreja, dá mais glória, às vezes dá glória até sem a hora de dar glória, e a gente fica, para que dar tanto glória? Para que tanto extremismo? Ah, meu filho, é que você não sabe da dor, da luta desse crente, e para aliviar isso tudo, é só abrindo a boca para dar glória. Quem senta perto vai ter que dar glória, porque ou vai embora, mas Deus vai incendiar, vai incendiar, vai incendiar, vai incendiar. A segunda-feira é a segunda de ser incendiados. Sejam incendiados, incendiados, sejam incendiados pela glória e o fogo do Espírito que alastra desta casa. Pegue na mão de um crente, por favor. Eu sei que aqui só tem crente. Pega na mão de um crente e diga para ele: seja incendiado. Recebe o fogo do Espírito. Ah, meu Deus, você é incendiada. Você é incendiado. Então deixa a fogueira queimar. Porque um crente incendiado incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Olha aí. Olha aí. Já começou, já começou. Alabacanto, Alamaia, Declamanai, Achandarai, Alamanda Candalai, Alamanda Candalamaia, Condaraia, Deia na Candalamanduribicaia, Uramaia Candalama, Xandalamaya, Urabacalabacona Manacanaraia, Urabacalama Xeremandara Calamahaya. Agora. Seja incendiado agora, recebe agora. Eu declaro agora, recebe agora. Seja cheio agora, seja cheio. Seja cheio. Recebe, incendeia. Deixa Deus te incendiar. Nós não fomos chamados a ser uma geladeira a conservar o nosso religiosismo, mas nós fomos chamados para ser uma fogueira a espalhar fogo do avivamento de Deus. Ah, meu Deus, nós não fomos chamados para ser uma geladeira a conservar o nosso religiosismo. Para que pular, para que gritar, para que mensagem desse jeito, para que cantar desse jeito, para que tocar desse jeito. Ah, quer conservar o gelo, vai para a Antártida. Aqui ainda tem fogo na palavra, tem fogo na oração, tem fogo no altar. Alaia, Alamantoye, Assaia, Alaia, Comanara, sai. Recebe esse fogo de Deus. Deixe esse gelo derreter pela brasa do altar. Seja uma fogueira a espalhar fogo. Começa a soprar o fogo, porque fogo, quando está quietinho, precisa ser assoprado para se alastrar. Assopra, deixa o Espírito assoprar pela palavra. Perguntaram para Moody: como começa um avivamento, Moody? Ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. Que avivamento? Bota fogo no altar. Os morávios foram incendiados por Deus e começaram uma reunião de oração que durou 100 anos. Em 25 anos, por eles ter sido incendiados,
eles enviaram mais missionário do que em todo o tempo que a igreja tinha. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é fuga. Avivamento não é novidade. Avivamento não é desvio. Avivamento é uma volta para Deus. Avivamento é santidade. Avivamento é oração fervorosa. Avivamento é amor à palavra. Avivamento é evangelização regada pelo avivamento do fogo do Espírito. Quando o fogo do avivamento de Deus cai sobre o altar, os pecadores caem de joelho. Quando a igreja perde o fogo do avivamento de Deus, os pecadores perecem no fogo do inferno. O meu conselho: busquemos o avivamento de Deus. A igreja da Coreia nasceu no berço do avivamento e não se desviou até hoje. São mais de 10 milhões de presbiterianos cheios do poder de Deus. E sabe qual era a oração do seu líder? Batiza-me com o teu fogo. Batiza-me com o teu fogo. Batiza-me com o teu fogo. A igreja pegou fogo. O ateu disse: mas também é a primeira vez que essa igreja pegou fogo. A pergunta é: você quer hoje esse fogo? Você quer hoje esse avivamento? Fica de pé, por favor. Fica de pé, por gentileza. Que nós possamos viver uma experiência comunitária. Que nós possamos viver uma experiência no corpo. Segure na mão de alguém, por favor. Quem está longe, vai perto de alguém, por favor. Porque o avivamento faz isso. Quem está longe, vem para perto. Por meio de cada um de vocês, Deus vai esparramar fogo nesta cidade. Por meio de cada um de nós que aqui estamos, Deus vai incendiar essa geração. Alaia Kandura Machanda. Deixa esse avivamento genuíno transparecer. Começa a fazer o que você não fazia há tantos anos e há tanto tempo. Começa a clamar por um avivamento genuíno agora. Começa a buscá-lo agora. Começa a desejá-lo agora. Começa a clamar por ele agora. Começa orando, vai orando, vai orando. Vai orando, começa a orar. Eu já preguei a palavra. Eu já liberei a palavra, agora é você. Se o Espírito Santo não renovar, não vai ser o grito do pregador que renova.
Não é o pastor que renova, é o Espírito. Se Deus é vivo, se a palavra dele na minha boca foi a verdade, aonde houver um crente ligado agora, começa a receber o sinal do avivamento agora. Começa a receber a experiência comunitária agora. Começa a receber a experiência comunitária agora. Começa a receber no corpo agora. Alamaia, candalama, xandalamaia. Alama, xandarabia, candaraia. Agora Espírito, começa a soprar agora, Espírito, começa a acender agora, Espírito, começa a transparecer agora, enche esse vaso agora, transborda esse vaso agora, Espírito que levantou Moisés, começa a soprar aqui, Espírito que assoprou nos anciões, começa a soprar aqui agora. Aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus, aviva-nos Jesus, aviva-nos Jesus, batiza-nos com fogo do teu Espírito, traga um fogo do avivamento agora, nesta igreja, neste bairro, nesta cidade, começa neste lugar. Aviva quem está em casa agora, Jesus. Começa a encher os internautas agora, Jesus. Começa a soprar na casa desta família que está na tela do tablet, do celular, do computador, da Smart TV agora. Começa a encher. Começa a encher. Começa a avivar. Levanta vasos em profecia. Levanta vasos em profecia. Levanta Jesus, levanta jovens que profetizam, levanta velhos que sonham, levanta, começa a avivar, começa a distribuir línguas repartida de fogo, enche, começa a encher, encha. É noite de Pentecostes. Seja cheio. Recebe poder. Recebe poder de Deus. Passa para essa pessoa o que você está sentindo. Profetiza sobre ela também, incendeia ela, você é um gaveta, pega fogo, e aonde tem fogo, meu Deus, ele dá sinais que tem fogo, aonde tem uma brasa acesa, a outra brasa que está apagada, incendeia, pega fogo, pisa na brasa, recebe, olha o que é novo, recebe que é novo, recebe. Amaya, Chomandaka, Manchuri, Kaya, Uribidi, Kalamancho, Comandaka, Abahai, Alamandoro, Mandara, Mandakandarama, Alabia canto, Mandakandalama. Alabra comanduri bicala ceia, ayaconto que minara bando que minara sai. Meu Deus, olha Deus trazendo o que é novo espiritual. Quem estava na sepultura sai para fora agora.
porque esse é o verdadeiro avivamento produzido pelo poder da palavra. É o poder da palavra, a palavra revelada. Recebe a palavra, seja cheio da palavra. Ai, 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 ai. Uramaia. Uramas. Urabacalaba xandalaba calabahaya. Urabacalama chorabacalaba calabahaya. Uribicalama xandalabahaya. Quanto tempo você não sentia? Agora chegou uma hora de sentir. Sentir o poder de Deus. Poder, 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 poder. Recebe poder. Recebe poder. Você que está de luto. Ah, meu Deus. Espiritual. Saia para fora. Arranca a veste do luto e recebe o fogo. Recebe vestes novas. Veste da palavra. Vestes pela graça. Agora.
Começa a soprar a quebrantamento dentro desse ambiente. Começa a quebrantar, Jesus, a sua igreja. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Começa a soprar esse vento de quebrantamento. Porque é uma volta em lágrimas para a sua presença, Senhor. Batiza Jesus como Espírito Santo e com fogo. Batiza as crianças, Jesus, batiza os adolescentes. Batiza essa mulher, esse homem que ainda não é batizado, não recebeu a experiência do fogo do teu Espírito. Começa a inflamar o coração desta pessoa como as brasas vivas do teu altar. Começa a inflamar o coração da igreja. Essa chama que está apagada, acende ela. Acende outra vez, acende outra vez, acende outra vez. Fica, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Continua nos fortalecendo na sua presença, Jesus. Nós te damos graça, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. 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 Levanta a sua mão e dê um grito de glória para Ele. Levante a mão e receba, dando glória a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, exalta e glorifica. Que Deus abençoe toda a igreja. Eu disse que Deus abençoe toda a igreja. Quem recebe a palavra de Deus,